dia, meninos e meninas. Hoje, na nossa aula de História, dando continuidade ao nosso assunto da Revolução Industrial, vamos entender especificamente como ocorriam os trabalhos, ou seja, como era a condição de trabalho dentro das fábricas, qual a carga horária deles, se existiu algum conflito, se eles se rebelaram, se eles fizeram protestos, se fizeram greves, se eram apenas os homens que trabalhavam ou se as mulheres e crianças também exerciam algum tipo de trabalho. Vamos entender, na nossa aula de hoje, a questão trabalhista lá na Revolução Industrial. Mas lembrando a vocês que a Revolução Industrial ela teve 3 fases. Quais foram essas fases? A primeira com um único país, que foi a Inglaterra. Então, foi o pioneiro, foi o primeiro país a levar a mecanização para as fábricas no continente europeu. Segunda Revolução Industrial, além da Inglaterra, entra no mercado competitivo. A Alemanha, Estados Unidos lá na América, Japão lá na Ásia, França, Espanha, porque são países desenvolvidos. Terceira fase da Revolução Industrial. Além de todos os países desenvolvidos, entra na concorrência os países subdesenvolvidos. Então, a partir da terceira fase, independente da economia do país, ele já tinha a mecanização dentro das fábricas. Então, a industrialização ela passou a ter um avanço tecnológico, passou a ajudar na questão capitalista. O que é essa questão? Produzir em grande escala, produzir em grande quantidade e ter um gasto menor. Então, ter um maior lucro e ter um gasto menor. Dessa forma, os operários, a mão de obra passa a ser substituída pelas máquinas. Isso quer dizer que não tem nenhum ser humano, nenhuma pessoa trabalhando nas máquinas? Não, não é isso. Mas se antes eu precisava de 10 pessoas para elaborar, construir, desenvolver um objeto, no processo de industrialização, de mecanização, eu substituo essas 10 pessoas por uma e a máquina vai produzir em grande quantidade. E essa pessoa que fica responsável, ela vai apenas controlar a máquina, exercendo a função de mudar a cor se for para atingir uma tinta, mudar a cor no computador, apertar um botãozinho, dar um enter, determinar o tempo que a máquina vai ficar realizando aquele trabalho, observar se a máquina apresentou algum problema. Se tiver apresentado, você vai consertar. Então, você vai ser o vigia da máquina. Você vai ser responsável por ela. E ela vai fazer todo o trabalho. Compreendidos? Sim. Pois vamos lá para a nossa chamada, para começar o nosso conteúdo específico de hoje. Ana Luísa. Presente. Bruna Eloá. Presente. Elizabeth Cristina. Evelyn. Presente. Robson. Presente. Gabriel Amorim. Presente. Graziele. Meu povo, se não responder, Presente. vai ficar com falta. Ícaro Vinícius. Aqui. João Isaac. Presente. João Vitor. Juan Gabriel. Presente. Juliana. Kaique. Presente. Laura Giovana. Matheus. Presente. Maxwell. Presente. Rodrigo. Sabrina. Thalita. Yasmin Presente. e Yuri. Pronto, bora lá.
Vou explicar o conteúdo, cada slide, e aí depois eu vou orientando o que vocês vão anotar, tá certo? Não precisa sair anotando tudo da nossa aula, não. Então, bora lá, meu povo. Com relação ao nosso processo de condições de trabalho, lá no período da Revolução Industrial, nós temos o seguinte. Observe aí na sua tela. Nós temos... Ocorreu na Inglaterra, que eu acabei de mencionar a vocês anteriormente, que foi o pioneiro, foi o primeiro país a desenvolver esse processo de mecanização. No final do século XVIII, surgindo assim as fábricas. Diante dela, tivemos as classes sociais. Por quê? Porque dentro do sistema capitalista, ele tem um desenvolvimento da classe social. E aí, quem vai ser responsável por praticar esse trabalho? São os burgueses? São os ricos? Não, são os proletariados, ou seja, a classe pobre. A burguesia, os ricos, eles vão o quê? Contratar. Então, nesse período da Revolução Industrial, principalmente na Primeira e Segunda Guerra, nós tivemos duas classes sociais dominantes com o processo da Revolução Industrial. A primeira classe social, burguesia, onde era dona dos meios de produção de máquinas e indústrias, e a segunda classe social, o proletariado, que tinha sua força de trabalho explorada. O que vocês vão anotar? Coloquem aí. Lembrando que é o título da nossa aula, Revolução Industrial. Coloquem aí. Primeira observação. Posso falar? Pode. As duas classes sociais. Pode. As duas classes sociais. As duas classes sociais que fizeram parte do movimento da Revolução Industrial, as duas classes sociais que fizeram parte do movimento da Revolução Industrial são, você bota 2 pontos, burguesia e proletariado. Burguesia e proletariado. As duas classes que fizeram parte do movimento da Revolução Industrial são burguesia e proletariado. Continuando. O pensamento dos burgueses nesse período, ele consistia na exploração de máxima dos trabalhadores para garantir o lucro e o controle dos operários. O que isso quer dizer? Que os burgueses, que eram os ricos, que eram os empresários, aqueles que queriam crescer economicamente, eles não se preocupavam com a questão dos seus trabalhadores, ou seja, dos operários. Eles só queriam se beneficiar em cima. Então, nesse ponto de explorar o máximo dos trabalhadores, eles não queriam saber se eles estavam doentes, não queriam saber se eles estavam com fome, se estavam com sede, se estavam cansados. Eles não tinham essa preocupação. Para eles, o que importava... Oi? Para copiar? Não, estou explicando. Para eles, o que importava era explorar a mão de obra, explorar o trabalho. Então, diante dessa situação de exploração do trabalho, de não se preocupar com a vida dos seus operários, quando eu falo de não se preocupar, é não querer saber se ele estava doente, se ele não estava. Nesse período aqui, muitos empresários faziam o quê? Caso o seu funcionário apresentasse algum problema de saúde e ele não ficasse apto a desenvolver aquela atividade, ele era mandado para casa. Mas não porque o seu patrão, o seu chefe, o empresário estava preocupado com a sua saúde. Não. Ele mandava para casa e automaticamente já contratava uma outra pessoa para substituir ele. E quando esse operário que estava doente retornava, ele não podia mais exercer o seu trabalho. Ele já tinha que passar na administração e pegar as suas contas. Então, ele ficava doente, automaticamente era demitido. Por conta disso, muitos operários,
eles escondiam os seus problemas de saúde. Eles não contavam que estavam se sentindo mal, para não correr o risco de serem demitidos, de serem colocados para fora. Aí a segunda observação que vocês vão colocar, anotem aí. Segunda observação. Os burgueses não se preocupavam com o bem-estar dos seus trabalhadores. Os burgueses não se preocupavam com o bem-estar dos seus trabalhadores. Pronto? Sim. Repete de novo. Os burgueses não se preocupavam com o bem-estar dos seus trabalhadores. Algo que eu vou falar não precisa copiar, tá? O que é esse bem-estar? Eles não se preocupavam com a vida, eles não se preocupavam com a saúde dos seus operários. Eles só queriam que eles trabalhassem e gerassem lucro, ou seja, gerassem dinheiro. Produzindo mais, vai vender mais, vai lucrar mais. Aí aqui a gente vai começar com as condições de trabalho, que vamos entender por que muitos dos operários, muitos dos trabalhadores, que eram chamados de proletariados, por que muitos se revoltaram, por que eles tomaram atitudes que, desde aquele momento até os dias atuais, está relacionado com movimento grevista, que são as greves, as mobilizações, onde questiona a questão de ter os seus direitos adquiridos, de ter a melhor qualidade de vida no trabalho, de ter direito à folga, descanso, alimentação, a ter o direito a plano de saúde, carteira assinada. Então, desde o período da Revolução Industrial até os dias atuais, esse movimento, ele foi o quê? Melhorando. Quando a gente fala melhorando, ele foi fazendo com que o povo começasse a se unir e começassem a lutar pelos seus direitos. A partir daqui da Revolução Industrial, a gente pode dizer que foi o marco, o pontapé inicial para os movimentos grevistas, ou seja, para as associações, os sindicatos representando aquela profissão existir? Sim, foi a partir daqui. Só que nesse período não eram de outras profissões, era especificamente com relação aos trabalhadores, aos operários. Aí na tela de vocês nós temos o seguinte: condições de trabalho. Os trabalhadores sofreram muito em busca de melhores condições de vida, onde nunca se chegava. Por quê? O seu salário ele era extremamente baixo e aí o seu padrão de vida fora da empresa ele não conseguia aumentar. Então, se muitos tinham uma situação de vida precária, eles não conseguiam suprir a sua necessidade porque o seu salário ele costumava ser muito baixo. Então, muitas vezes eles tinham que optar pelo alimento do dia dos filhos, da família, ou almoço ou jantar, porque eles não tinham dinheiro suficiente para as duas alimentações. Aí vocês têm em base a questão de o quanto eles recebiam de ser tão pouco, porque não conseguia ter nem 2 tipos de alimentação para a família, só conseguia ter um. Então, o valor do dinheiro que eles recebiam era muito abaixo do que seria necessário para a sua família ter uma boa qualidade de vida. Aí aqui temos o seguinte, ó, também. Trabalhavam pela sua sobrevivência, sobre péssimas condições de trabalho, em jornadas extremamente longas, que muitas vezes poderia chegar até 16 horas por dia. Vamos calcular aqui. Bora calcular. Vamos pegar esses operários entrando 8 horas da manhã na empresa. 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, a gente pode observar que muitos desses operários, no período da Revolução Industrial, colocando essa base de hora,
Se entravam 8 horas da manhã, eles saíam que horas? 11 da noite. 11 da noite. 11 da noite. E aí você pega de 8 horas da manhã a 11 da noite, você ter direito a, no máximo, meia hora de descanso. É pouco ou é muito? E aí? Muito pouco. É muito pouco. Porque de 8 horas da manhã a 11 horas da noite, você ter direito, no máximo, a meia hora, quer dizer que sempre era meia hora? Não. Ia depender, do seu patrão, ia depender do supervisor, ia depender da quantidade de produção que você realizava, o seu comportamento dentro da empresa, se você questionava, se você reclamava. Então, eles analisavam tudo. Tinha operários que tinham, no máximo, 10 minutos de descanso. E quando eu falo descanso, observe, é você comer, tomar água, ir ao banheiro e descansar. Meia hora é pouquíssimo tempo. Se meia hora é pouquíssimo tempo, imagine aqueles que tinham só 10 minutos, porque eram considerados operários trabalhadores, aqueles que davam trabalho para os seus patrões. Quando eu falo de trabalho, era que ele batia de frente, questionava, não realizava sua função direito, então era como se fosse uma punição. Então, eles tinham essas péssimas condições de vida. Lá na Revolução Industrial também... Oi? Porque eles ainda continuavam, tipo, com a mesma pessoa, em vez de trocar, já tinha trabalho para eles, não estavam... Quem? A empresa ou o empregado? A empresa. A empresa, ela tinha a seguinte visão, certo? Eles colocavam o seguinte para os operários: quer não? Lá fora tem uma fila enorme querendo. Então, muitas vezes, eles deixavam esse operário por algumas vezes, por pena, porque não era que todo mundo agia da mesma forma, por pena, ou porque aquele operário, ele tinha um movimento, ele tinha um poder de liderança e poderia, se fosse colocado para fora, poderia agir contra a empresa, que a gente vai entender por que eles poderiam fazer isso. Então, é aquela história, se eu não posso com o meu inimigo, eu faço o quê? Vou me aliar a ele. Então, se eles tinham medo que esses operários, que eram briguentos, que eram questionadores, tinham medo que eles fizessem algo contra as empresas, se colocasse para fora, na visão deles, ia ser pior. Mas muitos eram colocados para fora, até pela questão de, se você tem 10 minutos para descanso, e você voltou com 11 minutos para o trabalho, era um motivo para lhe demitir. Então, tudo era motivo de demissão. Tinha patrões que tinham medo de alguns líderes, porque eles eram bravos, porque eles eram violentos, então eles tinham medo de demitir, com medo de acontecer alguma coisa com sua família, então preferiu ter ele ali por perto, e ficar de olho e prestar atenção em todos os seus passos, do que demitir ele e correr o risco da família ser assassinada, ser perseguida, ser ameaçada. Então, eles tinham também essa preocupação, porque dentro dos operários, dentro dos trabalhadores, vamos usar essa palavra, não era só cidadãos. Tinham pessoas também que, naquele período, já existia a criminalidade, sempre existiu. Então, tinham pessoas que estavam ali só para vigiar a vida dos empresários, a vida dos patrões, para planejar sequestro, planejar assalto, planejar matar. Então, eles precisavam ter essas pessoas sempre perto para ele ficar de olho. Que vocês vão anotar daqui desse ponto, coloquem aí, condições de trabalho. Condições de trabalho. Aí vamos lá para a observação. Posso falar? Pode. A jornada de trabalho. Tia, essa jornada de trabalho, eles realizavam trabalho internos ou era só na empresa mesmo? Era dentro da empresa, trabalhando na produção
na produção, principalmente lá na Revolução Industrial, na época da Inglaterra, que era a empresa têxtil, produção de algodão, produção de roupa. Então, o trabalho era todo manual. Então, era da fiação do algodão até puxar os fios e deixar ele em processo de linha, depois fazer todo o trabalho para a produção da roupa. Qual era esse trabalho da produção da roupa? Tinha o estilista, né? Tinha a pessoa que desenhava no papel madeira, vamos dizer assim. Daquele papel ele recortava. Olha só, não é para anotar isso tudo não, tá? Como eram feitos os trabalhos lá naquele tempo, pegando a indústria têxtil. Tinha a matéria-prima, que era o algodão. Então, vinha lá da agricultura o algodão, chegava na fábrica, ele ia fiar, o que é fiar? Puxar os fios do algodão, daquele bolãozinho que a gente vê, até ficar em fios, em linhas. Depois, eles iam enrolar essas linhas. Lembrando, ó, o trabalho era realizado pela mesma pessoa em toda a função. Não era dividido por setores. Naquele período, por exemplo, vamos supor que sou eu. Então, eu recebia uma quantidade de algodão. Dessa quantidade de algodão, eu ia fazer o quê? Eu ia fiar, ou seja, puxar em linha. Depois que eu fizesse todo o processo de linha, eu iria enrolar essa linha. Depois que eu enrolasse essa linha, eu ia começar na produção da roupa. Entenderam? Eu fazia todo o processo. Então, cada operário, ele era responsável pela confecção de uma roupa. Então, levava-se um mês para produzir uma calça, para se produzir uma blusa. Com a mecanização, eu deixei de trabalhar, a máquina passou a trabalhar no meu lugar, e o que eu levava um mês para produzir, a máquina produz em um dia. Então, ela vai produzir o quê? Em mais quantidade. Por isso que teve a substituição da mão de obra pela mecanização. Deu para entender? Sim. Então, coloque aí a observação. A jornada de trabalho poderia ser até 16 horas por dia. A jornada de trabalho poderia ser até 16 horas por dia. Aí aqui a gente vai ver as condições de trabalho, ou seja, vamos entender os outros pontos. Não anote nada agora, só preste atenção que eu vou falar. O nosso primeiro... Tia, Oi. as mulheres também tinham essa mesma carga de horário? Sim, tinha. Ó, deixa eu lhe explicar uma coisa. Nesse período da Revolução Industrial, inicialmente eram os homens que trabalhavam. Mas como as famílias, elas tinham uma baixa qualidade de vida e tinha necessidade de ter mais renda, as mulheres que até então tinham as seguintes funções: ficar em casa cuidando da casa, fazendo a comida para receber o marido, cuidar dos filhos, ela tinha só afazeres de casa, ou seja, domiciliares. Pela necessidade de ter mais renda para melhorar a qualidade de vida, elas começaram o quê? A ir trabalhar. Então, nesse período aqui da Revolução Industrial, já tinha mulheres exercendo trabalhos, profissões, cargos pesados, da mesma forma que os homens. E como muitas não tinham com quem deixar os filhos, levavam os filhos para a fábrica e os filhos também acabavam trabalhando. Então, nós tínhamos muitas fábricas que tinham trabalho infantil, ou seja, as crianças que eram obrigadas a trabalhar eram exploradas. Esse trabalho ele era clandestino. Por que clandestino? Porque ninguém poderia saber, porque era contra a lei criança trabalhar. Então, eles eram colocados em galpões clandestinos, abaixo das fábricas, tipo como se fosse porão. Ficavam lá. Caso chegasse a fiscalização, alguém ia lá informar para eles que eles não podiam fazer barulho, tinham que ficar parados, não podia fazer nenhum movimento. Caso descobrissem, todos eram demitidos. Então, a fábrica iria fechar? Não, mas os funcionários, os operários iriam ser demitidos. Então, no trabalho da Revolução Industrial, além dos homens, tinham as mulheres e tinham as crianças também que realizavam. A carga horária era a mesma?
Vamos dizer que sim. Por quê? Se eu sou a mulher e eu não tenho com quem deixar o meu filho, eu estou trabalhando numa fábrica e ele vai junto comigo e automaticamente ele é colocado dentro de um porão junto com outras crianças para trabalhar, ele só vai sair dali quando eu for para casa. Então, ele vai ter a carga horária a mesma que a minha. Se eu entro 8 horas da manhã e saio 11 horas da noite, o meu filho que está escondido naquele porão trabalhando, ele vai fazer o quê? Entrar 8 horas da manhã e sair 11 horas da noite. Ele não vai estar brincando, ele não vai estar estudando. Não, ele vai estar trabalhando. Então, as famílias, de uma certa forma, elas trabalhavam para o seu sustento. Professor, e eles recebiam o mesmo valor? Não. As mulheres recebiam menos do que os homens e as crianças não recebiam praticamente nada. Porque os seus patrões, os empresários, eles alegavam o seguinte: estou fazendo um favor para você em deixar seu filho ficar aqui. Porque se você reclamar muito, você é demitido. Só que o filho dela está fazendo o quê? Está brincando? Não. Está estudando? Não. Está o quê? Trabalhando. Então, para o empresário, ele quer lucrar. A vida do outro, ó, do operário dele, não importa. Que é o que a gente vai entender agora das condições desumanas de trabalho. Observe. Naquele período não tinha falta de legislação trabalhista, ou seja, não tinha carteira de trabalho, não tinha direito trabalhista na primeira Revolução Industrial, na segunda Revolução Industrial também não tinha. Chegando na terceira Revolução Industrial, já começa a se ter melhores condições trabalhistas. Segundo ponto, proibição de organização de trabalhos por meio de sindicatos. Os donos, os empresários, eles não aceitavam os operários se organizarem, realizarem movimentos, ter sindicatos para lutar pelos seus direitos. Eles não aceitavam. Terceiro ponto, havia muitos desempregos nas cidades. Quarto ponto, as jornadas de trabalho variavam entre 14 a 16 horas por dia e os salários eram muito baixos. Para vocês terem uma ideia dessa questão do salário muito baixo, basta a gente comparar hoje. Deixa eu sair daqui. Hoje, muitas famílias não conseguem sobreviver com o salário mínimo. Mas naquela casa tem o pai, tem a mãe, tem a filha. Então, juntando o salário dos três, um salário mínimo dos três, ele já consegue ter uma vida mais digna. Mas vamos entender, uma família de 5 pessoas, onde só o homem trabalha. Vamos colocar hoje, como se fosse naquele tempo. Só o homem trabalha. O salário dele é baixíssimo. Ele trabalha de segunda a segunda, de 14 a 16 horas por dia e ganha R$500 por mês. Vocês acham que esses R$500 vai dar para pagar água, luz, aluguel, dar vestimenta para os filhos e para ele, alimento? E aí? Vocês acham que dá? Não. Não dá. Não. Aí o que é que acontece? Isso ocorre muito na periferia, tá? O que é que acontece? Esse pai, ele vai ter que optar. Então, o que é que ele vai fazer, ó? A conta de luz, ele vai deixar cortar e vai fazer a famosa gambiarra, o famoso gato, roubar a energia do poste. A água, ele deixa, porque não tem como ele roubar a água. Ele deixa. Quarto ponto, vestimento dos filhos. Ele vai optar para quem ele vai dar uma vestimenta. Quem é que está necessitando nesse momento? É o filho mais novo? É o filho mais velho? O que é que ele está precisando? Está precisando de uma chinela? Está precisando de um sapato? Aí vai olhar. Chinela tem como a gente colocar um prego e remendar a chinela. Sapato não tem como. Então, ele vai se preocupar com o que está, sendo urgente naquele momento. Ah, professora, mas eu tenho a chinela com prego. Sim, a gente usa. Não quer dizer que a gente não use, não. Mas a gente hoje tem mais condições do que o povo daquela época. Deu para compreender? Sim. Instalação das fábricas mal iluminada e pouco ventilada. Muitas das fábricas, os galpões, era de chão de terra batido, como a gente diz. Então, a poeira ela era constante dentro desse espaço. Não tinha iluminação adequada.
não tinha a iluminação que a gente tem hoje. Isso foi surgindo com o passar do tempo. Ventilação também não tinha. Muitas vezes era uma janela que fazia entrar ventilação num galpão que tinha mais de 100 funcionários. Então, muitos acabavam doentes, gripados, com problemas respiratórios pela questão da poeira que tinha dentro do ambiente. E além dos acidentes com relação aos maquinários, porque eles não sabiam como lidar, como exercer aquela profissão, eles não sabiam como usar as máquinas, então muitos acabavam perdendo os dedos na máquina, cortando a mão, sofrendo um acidente, tendo que amputar o braço. Então, naquele período, como não tinha qualificação trabalhista, eles tinham esses graves acidentes. Aí coloquei a próxima observação, que vocês vão anotar. Anotem aí, ó. Falta de legislação trabalhista. Falta de legislação trabalhista. Instalação das fábricas mal iluminadas e pouco ventilada. Falta de legislação trabalhista. Instalação das fábricas mal iluminadas e pouco ventilada. E a proibição de sindicatos. São os 3 pontos que vocês vão anotar. Tia, pode repetir? Falta de legislação trabalhista. Falta de legislação trabalhista. Instalação das fábricas mal iluminadas e pouco ventilada. Tem aí na tela de vocês. É o primeiro, o 1, 2, 3... O 5º ponto e o 2º ponto. Falta de legislação trabalhista, proibição das organizações dos trabalhadores e instalação das fábricas. Tia, e o que é que a empresa faz? Esse pessoal... Oi? O que a empresa fazia quando esse pessoal estava? Quando eles se cortavam, Sim, quando aconteceu. era demitido, colocado para fora e substituía ele por outra pessoa. O professor, o trabalho deles era praticamente escravo, né? Praticamente escravos. Por isso que era considerado uma condição desumana, porque era um trabalho praticamente escravo. Trabalho escravo. Nós temos, hoje a gente considera como trabalho escravo. Carga horária exaustiva, não tem direito trabalhista, não recebe o salário mínimo, condições precárias no trabalho. Então, isso hoje é considerado um trabalho escravo. Trabalho escravo não é só aquele que não recebe, não, tá? Ali era lá na época dos escravos, na época do período do café, período colonial. Já na Revolução Industrial, esse trabalho escravo a gente pode considerar porque eles trabalhavam exaustivamente, não tinham folga, não tinham descanso, não tinha alimentação adequada. Então, se eles não levassem o seu alimento, eles não iriam ter o que comer, porque as empresas, muitas não ofereciam o alimento para o seu operário, para o seu funcionário. Oi? Tia, ainda existe trabalho escravo? Existe. Eu vou dizer para você de que forma. Nós temos muitas famílias lá do sertão do Nordeste, principalmente do Nordeste, que vivem em condições precárias por conta da falta de chuva, por conta de não conseguir desenvolver a agricultura, pecuária, povo lá do sertão mesmo, principalmente. Então, o que é que acontece? Existem as plantações de café, de cana, principalmente de cana-de-açúcar, vamos colocar ela, lá no interior de São Paulo, que contrata essas pessoas. Eles não contratam pessoas do estado de São Paulo, não. Eles contratam do Nordeste, contratam da região Norte. Então, esses ônibus saem do interiorzinho do sertão nordestino clandestinamente. O que é clandestinamente? Que ele não tem autorização para levar esses operários, não é contratado por uma empresa. Eles contratam uma pessoa que tem um ônibus velho, um ônibus antigo, leva essas pessoas dentro desse ônibus até São Paulo. Essas pessoas elas vão trabalhar na plantação, não, na colheita da cana-de-açúcar. E eles dizem que vão oferecer um salário mínimo.
Onde essas pessoas vão dormir? No chão. No meio da plantação, no chão. Qual é o alimento delas? O que elas levaram. A água que elas vão tomar é o que eles vão oferecer. Então, eles vão se alimentar do que tem ali perto deles, uns dividindo com os outros, vão trabalhar na colheita, terminou a colheita. Se eles ofereceram um salário mínimo, você trabalhar 3 meses na colheita, ganhando um salário mínimo, não é um salário mínimo de cada mês, não. É um salário mínimo dos 3 meses. Você retorna para casa. Aí espera de novo eles mandarem vir e buscar. É considerado um trabalho escravo? É. Por quê? Eles têm carteira assinada? Não. O trabalho deles tem boa condição de vida? Não. Eles têm direito à alimentação? Não. Eles têm uma boa moradia? Não. Eles têm plano de saúde? Não. Recebem cesta básica? Não. Caso venha acontecer alguma coisa com eles? Nada. A família não vai receber nada. Ele não vai ter direito a nada. Então, quando o seu direito ele não é adquirido, é considerado um trabalho escravo. Compreendidos? Sim. Sim. Nosso último slide. Dando continuidade, ó. As condições de trabalho. Olha só, a gente vai ver sobre as mulheres e crianças, mas vamos no primeiro ponto. Nas minas de carvão de minério, sofria com a falta de ventilação e com a umidade das galerias subterrâneas, condições que deixavam sujeitos a doenças respiratórias. Foi o que eu falei há pouco tempo para vocês. O espaço que eles trabalharam era tão crítico, tão precário, que muitos acabavam adquirindo problemas de saúde, ficando gripados com problemas respiratórios, tendo asma, tendo a bronquite, tuberculose, por conta de ser um espaço quente, abafado, ou então até mesmo úmido. Por conta disso, eles acabavam tendo esses problemas de saúde. Mas os empresários estavam preocupados com isso? Não, não estavam. Os empresários pagavam plano de saúde? Não. Se eles ficassem doentes, o que era que eles tinham que fazer, os operários? Tinham 2 opções. Ou eles escondiam o seu problema de saúde, iam trabalhar doentes e tentavam disfarçar o que estavam sentindo, ou eles acabavam demonstrando, falando, contando e seriam demitidos porque ele não poderia exercer aquela função. Nosso segundo ponto. Mulheres e crianças eram preferidos pelos donos da fábrica, pois seus salários eram menor do que os salários dos homens. Então, tinha alguns setores, algumas fábricas que preferiam empregar as mulheres e as crianças de forma clandestina, escondidas em galpões, do que os homens, porque elas ganhavam menos e as mulheres reclamavam menos, questionavam menos e trabalhavam mais. Então, na visão de muitos empresários, eu preferia ter uma fábrica só de mulheres exercendo aquela profissão, onde elas vão ganhar menos, ou seja, eu vou gastar menos, elas vão produzir mais, porque vem da mulher essa questão de fazer o melhor, de se dedicar ao melhor. Elas vão trazer seus filhos e eu vou conseguir ter também uma produção. Elas não vão lutar, questionar tanto, porque elas sabem da necessidade daquele dinheiro. Já os homens não. Eles questionam, eles reclamam, eles brigam. Então, muitos preferiam ter apenas as mulheres nas fábricas. Outro ponto. Não havia indenização ou pensão para as famílias dos trabalhadores acidentados, que foi o que eu já mencionei para vocês. Se acidentou, ficou doente, era demitido e não recebia nenhuma indenização, ou seja, é como se fosse o nosso seguro-desemprego hoje. Eles recebiam? Não, eles não tinham direito a nada. Como a gente costuma dizer, saía com as mãos abanando. Moradias operárias eram desprovidas da rede de água e esgoto. Então, não tinham o quê? Saneamento básico. E os acidentes com os maquinários, eles eram frequentes. Daqui, o que é que vocês vão anotar? Coloquem aí. Mulheres e crianças... Oi. Olha,
existia trabalho infantil naquela época, não é isso? Sim. Quando, tipo, a polícia ou a lei chegasse, eles não encontrassem essas crianças, eles... Se encontrasse essas crianças, a empresa era fechada? Não, não era. As crianças eram mandadas para casa, as mães eram mandadas para casa com as crianças, então dessa forma muitas acabavam sendo demitidas. A empresa pagava indenização, ela dava um dinheirinho, a famosa propina para os policiais, para continuar aberta, ou continuar com aquelas crianças ali escondidas trabalhando e os policiais fingirem que não viram nada e dizer que está tudo ok, está tudo normal, a empresa não tem nada ilegal. Eles recebiam, ó, propina. Entendeu? Então, Tia, hoje isso acontece muito, né, de propina com policiais. Sim, não só com policiais, de modo geral, vamos dizer assim, né? A corrupção, ela está aí de modo geral. Qualquer ato, até a gente, ó, presta atenção, até a gente. Vamos supor, professora. Então, coloquem aí a nossa última observação. Mulheres e crianças eram preferidas pelos donos das fábricas, porque o seu salário era mais baixo do que o dos homens. Ok? Ok. Bora lá Repete, para tia. chamar. Oi? Repetir? É isso? É, sim. Como foi que eu falei no começo? Vamos lá. Mulheres e crianças. As mulheres e crianças, elas eram preferidas pelos donos das fábricas, porque o seu salário era mais baixo do que o dos homens. Mulheres e crianças eram preferidos pelos donos da fábrica, porque o seu salário era mais baixo do que o dos homens. Bora lá para a chamada, meu povo. Ana Luísa, Presente. Bruna Eloá, Presente. Elizabeth Cristina, Presente. Evelyn, Robson, Presente. Gabriel, Presente. Graziele, Presente. Ícaro, Bom dia. João Isaac, Presente. João Vitor, Presente. Juan Gabriel, Juliana, Presente. Kaique, Presente. Laura Giovana, Matheus, Presente. Maxwell, Presente. Rodrigo, Sabrina, Presente. Thalita, Yasmin Presente. e Yuri. Presente. Meu povo, essas observações enviar lá no Class, na pasta da nossa aula de hoje. Qualquer dúvida que tiverem, podem tirar lá no Class. Não esqueçam de tirar as suas dúvidas. Vamos ficando por aqui. Bom dia a todos. Tchau. Tchau.